No livro de Hebreus, capítulo 3,
Capítulo 7, versículo 7. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Versículo 12. Novamente: vede, irmãos, que nunca em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Vou repetir: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nesse versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Nessas duas últimas terças-feiras do culto de ensino, eu dei um estudo aqui, os irmãos que vieram participaram, sobre o coração dividido. O coração doente é o mesmo que o coração mau e infiel. Coração dividido é aquele que tem o coração. Não podemos duvidar da sua salvação, pois a salvação quem concede é o Deus Todo-Poderoso. E nenhum homem pode fazer um julgamento sobre isso. Mas dentres existe aqueles de coração puro, existe aqueles de coração doente, como diz a outra passagem. Amém? No livro de Isaías. Então, irmãos, Deus não se agrada daqueles que têm e se procede e faz e dá testemunho, não como um servo de Deus, salvo em Cristo Jesus, mas sim como aquele que mostra ser um coração mau e infiel. Amém? Desse versículo nasce a apostasia. A apostasia aparece duas vezes no Novo Testamento, como substantivo. Atos 21, 21, 2 Tessalonicenses 2, 3. E aqui agora em Hebreus 3, 12. E aparece como verbo nesse versículo, Hebreus 3, 12, o verbo apartar. Irmãos, veja bem que no grego, apartar significa decaída, deserção, rebelião, que é o mesmo que pecado e feitiçaria, abandono, retirada e afastar-se. Quando se fala em apartar, para se apartar de Deus, é aquele que aparta-se de Deus, é aquele que aparta-se de ter uma vida de santificação, é aquele que valoriza mais e mais assimila as coisas do mundo do que as espirituais. Esses são daqueles de coração dividido. Apostar-se significa também cortar um relacionamento com Cristo Jesus. E hoje é um culto de Santa Ceia. E o que é Santa Ceia? Não é apenas estar participando
de um banquete, onde participamos do pão, símbolo do corpo de Cristo, e do cálice, símbolo do sangue de Cristo Jesus. Mas estamos aqui para memorizar Jesus Cristo, amém? A sua morte no Calvário. Estamos aqui para poder memorizar o seu sofrimento através de um sacrifício na cruz do Calvário, por mim e por você e por nós. Sacrifício hoje, nós estamos sendo beneficiados. Esse sacrifício de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nós sabemos que veio para séculos dos séculos conceder a paz e uma garantia a todos de uma vida eterna. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sendo assim, a apostasia individual, para quem é salvo em Cristo Jesus, regenerado, salvo, justificado, adotado como filho de Deus, renovado pelo Espírito Santo, como está em Hebreus 6, 4, 5, não é simples negação de doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver dois aspectos distintos, irmãos. Amém? A apostasia teológica é a rejeição dos ensinos de Cristo Jesus. É a rejeição da palavra de Deus na sua vida. É um dos significados. A apostasia moral é aquele onde o crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo, uma vida mundana, tem o prazer das coisas mundanas, do pecado e da moralidade. Isso é apostasia. Mas Deus não se agrada daqueles que vivem com o coração dividido, daqueles que vivem num comportamento apartado de Deus, vivem longe da igreja, vive de uma vida mais mundana que espiritual. Deus não se agrada dessas coisas. Não faz parte de Deus uma vida cheia de apostasia, mas faz parte de Deus aquela vida grata a Deus, de louvor, glorificação, adoração a todo Deus poderoso. Amém? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia adverte fortemente sobre a apostasia, né? Alerta o perigo fatal de abandonar a união com Cristo. Portanto, irmãos, nós devemos ter um propósito na nossa vida de cristão. Nós temos que saber que nós fomos salvos e libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós temos que saber que nós somos filhos de Deus. E que todo louvor, todo hino que nós louvamos, toda a nossa oração, toda a glória que nós damos a Ele, louvado seja Deus, é Ele, é para Ele, porque toda a glória, toda a honra, todo o poder cabe a Ele. E nós devemos ser filhos de Deus para falar desse nome precioso que é Jesus Cristo, cujo evangelho há poder no evangelho, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, e por intermédio dele nós alcançamos as mansões celestiais. Deus está mostrando de diversas maneiras como nós devemos ficar fiel ao Senhor, como nós devemos permanecer nos caminhos de Cristo Jesus. Nesses últimos meses dessa quarentena, já foi um sinal muito grande, essa pandemia. Muitos foram recolhidos. Os que estavam de coração puro alcançaram as mansões celestiais. Mas lá na palavra de Deus, lá em Salmo 24, diz o seguinte, que alcançarão os montes do Senhor, as mansões celestiais, aqueles de coração puros e mãos limpas. Mas que se for assim, não vai alcançar. Louvado seja Deus. Nós temos que ficar em comunhão com a igreja. É aqui que eu quero pegar, irmãos. Comunhão. Nós somos um povo de Deus.
Nós somos uma família pertencente à igreja do corpo de Cristo. Ele é o cabeça desse corpo, aleluia. Um corpo, os órgãos são unidos, cada um tem a sua função. Se um corpo padece, se um órgão padece, todo o corpo sofre por causa desse órgão. Muitas doenças, o primeiro sinal que dá é a febre. A febre é o grande sinal. Se a pessoa tem febre, é sinal de que tem alguma infecção, algum mal. Assim também é no corpo de Cristo, que é a igreja, que somos formados por nós. Amém? Deus abomina o pecado. Deus não compartilha com o pecado. Deus não compartilha com corações divididos, com corações infiéis. Deus não compartilha com comportamentos de crentes que têm um coração dividido, que está com pensamento, que está com coração no mundo, mas está aqui dentro. Deus quer santidade. Deus já nos separou na nossa conversão para a santidade. Mas não é para ficar na cidade nos primeiros dias, é para viver em santidade, aleluia. Porque santidade significa afastar-se do mundo, das coisas pecaminosas. Afastar-se, não ficar numa vida de apostasia, afastar-se do mundo, mas viver diante da beleza da santidade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Os exemplos de apostasia que diz aqui na igreja são diversos. Que diz aqui na palavra de Deus são diversos. Amém? Os passos que levam à apostasia são: o crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, as exortações, os ensinamentos, as advertências e também os ensinos da palavra de Deus. Hoje tem muitos que querem ser crentes. Olha, a verdade é o seguinte: muitos querem ser crentes porque teve uma época aqui que ser crente, ser evangélico está na moda. Os hinos são bacanas, hino gospel, ritmo bacana, cultos diferentes. Lá se permite tudo, lá se permite um culto diferente. Hoje tem igrejas até decoradas de maneira diferente, mais avançadas. Coisas que não estamos vendo. Ô pastor, mas você já vai na igreja católica? Não, mas está a televisão passando todo dia, as missas católicas. Pelo menos eu não tenho notícia, não estou sabendo, porque eu não vou, mas pelo que a gente vê, tem uma ideia na televisão de que as igrejas católicas não são pintadas de preto. Cheio de luzes coloridas. Irmãos, aqui é a casa de oração. Aqui é a casa onde a simplicidade tem que acontecer. Aqui é a casa onde nós adentramos por essa porta. E nós, diante da presença do Senhor, nós louvamos e adoramos o seu nome. Aqui é a casa do Senhor, onde nós entramos para escutar a palavra de Deus, entrar na beleza da santidade do Senhor. Aqui é a casa do Senhor, onde nós deixamos e damos lugar para o Espírito Santo operar nas nossas vidas, aleluia. Aqui adentramos nesse lugar para ouvirmos a voz do Senhor, para ouvir que Deus vai falar aos nossos corações. Aqui é a casa do Senhor, onde nós adentramos, que buscamos o socorro bem presente, aleluia, naquele que tudo pode, o Criador dos céus e da terra. Aqui é Jesus Cristo, aqui está o Jesus Cristo, o Jesus de ontem, hoje e eternamente, aleluia. O Filho de Deus, aleluia, o Cordeiro de Deus. Onde aqui está a noiva, a sua noiva, que nós somos nós, aleluia.
É preciso esta igreja, é preciso que a igreja de hoje seja mais temente, mais reverente a Deus, o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem faz, é Ele quem desfaz, é Ele que abre as portas, é Ele que fecha as portas, é Ele que chacoalha o mundo. Ele, se Ele quiser chacoalhar o mundo, Ele tem poder, pois Ele é o Criador do céu e da terra. E nós temos que temer, aleluia, a esse Deus poderoso e louvar a Ele de todo o coração, aleluia. Ou você se afasta, ou fica aqui dentro, aleluia. Não tem meio caminho. Meio caminho significa ficar no deserto. Como o povo de Deus estava sofrendo no Egito. Egito na Bíblia significa mundo. E Deus prometeu para o seu povo: vou levar a vocês à terra onde tem leite e mel. Agora, do jeito que o povo foi coisa de Deus. Levou 40 anos, pastor, porque foi plano de Deus. Aleluia. Mas esse povo foi através do deserto. Amém. Porque se isso acontecesse nos dias de hoje, irmãos, tem uma coisa certeza: ia ter avião para todo mundo. Na época não tinha nada. Então o povo levou 40 anos para poder atravessar no deserto. Mas deserto não é nem Egito nem Canaã. Viver no deserto é sacrifício. Viver no deserto é sofrimento. Viver no deserto é sofrer debaixo do sol, debaixo da ventania. É passar fome, é passar sede. Tem muitos aqui vivendo no deserto. Você não está mais no Egito, meu irmão. Você está em Canaã. Não sai de Canaã. Não fuja para o deserto. Deserto é sinal de sofrimento. Mas lá em Canaã tem mel, tem aleluia, louvado seja Deus, tem leite, tem alimento, tem a palavra, tem Jesus. E tem o socorro bem presente. Não viva uma vida de apostasia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Há muitos tomando os caminhos errados. Há muitos fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, sendo negligentes no seu ministério. Há muitos com interesse de sair para abrir igreja, pensando que igreja dá dinheiro, contando com o dinheiro que vai ganhar, mas estão fazendo atos de apostasia, porque um dos significados da apostasia significa rebelião. E rebelião é pecado de feitiçaria. E o que mais me impressiona, que esses que estão fazendo, não sou contra redes sociais, não sou contra. Mas muitos utilizam essas redes sociais para, olha irmãos, aplaudir, bater palma, parabenizar atitudes de rebeldia. Está certo, você está certo, tem que fazer isso mesmo. Hoje nós estamos neste mundo. Um mundo feio, de críticas, de revoltas, de protestos, de gente rebeldes. Nós estamos vendo isso no dia a dia. O presidente da República nomeou recentemente agora o Ministério da Educação, um pastor presbiteriano. Estão atacando o homem de tudo quanto é jeito. O homem sempre foi pastor, fiel a Deus, um excelente homem de caráter.
Ele foi vice-reitor por muitos anos do Mackenzie. Especialista em Velho Testamento, Antigo Testamento. Um homem libado, um homem de família. Um servo de Deus, de caráter. Que sempre era casa, igreja e casa. Não tinha outra vida. Mas estão inventando de frente para trás e trás para frente. Da vida desse homem. Charlatão, estrupador, etc. Nós estamos vivendo em dias difíceis, irmãos. É preciso a igreja tomar uma decisão. Ou afasta, ou fica aqui dentro. Mas ficar aqui dentro de coração afastado, não. Arrependa-se. Que Deus está presente, aleluia. E Deus não quer te perder, não. Porque você foi um escolhido dele. Mas não vive uma vida de apostasia. Vive uma vida de aqui dentro, na casa do Senhor. Amém, irmãos? Quantas coisas estão ouvindo, notícias tão tristes. Pois assim está acontecendo. Muitos estão se rebelando, fazendo o que não deve fazer, e muitos estão aplaudindo. Esse tipo de ato, pastor Nilo. E olha, e nós somos obrigados a ficar calados. Obrigado a ficar calado, olhando de longe, para ver o que vai acontecer. Mas só resta uma coisa para nós, irmãos. Não é amaldiçoar essas pessoas, não. É orar por eles, para que Deus tenha misericórdia deles. Olha, servo de Deus abençoado. Servo de Deus muito usado na igreja. Servo de Deus com dom da palavra. Pratica um ato de rebeldia. Praticou a primeira vez, praticou a segunda vez e está praticando a terceira vez. Só resta uma coisa, irmãos, e ir atrás dele, não. Só resta nós orarmos. Uma coisa que a gente sabe fazer é orar. Vamos orar por ele. Para que Deus conserte o seu coração. Para que Deus sara o seu coração. Conhece tudo, conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, prega bem, tem um dom da oratória. Seria uma bênção na casa do Senhor. Mas tem um coração dividido. Parece que gosta da apostasia. Nós somos crentes comprados pelo sangue de Cristo Jesus para viver uma vida de santificação e não uma vida cheia de apostasia. Amém, irmãos? O Espírito Santo se entristece. Diz em Efésios, louvado seja Deus, 4:30. E Hebreus de 7 e 8, 3, 7 e 8 que nós lemos. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecerás os vossos corações, como provocação, como foi no dia da tentação no deserto. Ouça o Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo, aleluia. Inclina o teu ouvido e ouça o que Deus vai falar contigo. As advertências, aleluia. Quando Deus adverte a sua igreja, é para o bem da igreja, para o bem espiritual da vida de todos os crentes. Amém? Irmãos, vamos ler aqui em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Oh, Jesus amado. Olha que a palavra diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém, irmãos? Olha, irmãos, é o seguinte: quem peca contra o Deus Pai, tem o Jesus Cristo para interceder. Quem peca contra o Jesus Cristo, Filho de Deus, tem um Pai para interceder. Agora, não entristece o Espírito Santo. A palavra de Deus que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Afasta da apostasia. Entra na beleza da santidade do Senhor e deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós, veja bem que a palavra diz, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Cuida desse templo com todo o zelo e sabedoria que Deus lhe dá, atendendo a palavra de Deus, ficando nos caminhos da santidade e não entrando dentro da apostasia. Não entristeça o Espírito Santo, porque aqui a palavra de Deus, que quem habita, irmãos, é o Espírito de Deus. 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Diz a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos ficar na presença de Deus. Vamos ficar, quando se fala em comunhão, é ficar na comunhão com Deus e com a igreja. Amém? Com Deus e com a igreja. Deus não se agrada daqueles que fazem contendas dentro da igreja. Que entra aqui dentro da igreja, vem para a igreja com o coração dividido. Aqueles que vêm com o coração dividido, vêm com a mente também dividida. Enche a mente de planejamentos ruins, que quando eu chegar na igreja, vai ver quem sou eu. Isso não é de Deus, não. Nós não somos nada. Nós somos servos de Deus. Você sabe o que é ser servo de Deus? Somos nós. Quando um pastor fala, servo de Deus, diga, amém, servo de Deus. Você se alegra diante de Deus por você ser chamado servo de Deus. Porque você está sendo servo do Rei dos Reis. Que lá fora, se você chamar alguém de servo, é capaz de bater e correr com você. Porque o homem natural não entende o que é ser servo. Mas nós que somos espirituais, entendemos as coisas espirituais e sabemos quando nós somos chamados servos de Deus, ainda bem que nós estamos sendo reconhecidos como servo de Deus. Porque como servo de Deus, nós estamos fazendo a sua obra, aleluia. Servo de Deus é aquele que está preparado para servir, sem interesse algum. Há muitos que estão servindo, olhando e visando o dinheiro. Eu só faço se eu tiver o meu. Eu só faço se eu tiver um ganho. Eu tive o prazer de ouvir um pastor recebendo uma promoção do líder maior.
E a primeira coisa que ele perguntou, sim, e quanto que eu vou ganhar para isso? Irmão, espantou todo mundo. Não é isso não, irmãos. Nós somos voluntários. Todo mundo aqui é voluntário, todos são voluntários. E nós devemos fazer a obra de Deus com alegria, voluntariamente, sem interesse nenhum. Amém? Além de que esses rebeldes saem da igreja, dividindo a igreja, vai abrir a igreja com interesse próprio. Já vai sair daqui debaixo sem a bênção do Senhor. Vão sair daqui amaldiçoados. Quando chega lá, pratica exatamente o pastorado, faz da igreja com interesse próprio. O Espírito Santo vai operar onde, irmãos? Não dá para entender isso, não. Onde está a comunhão? Santa Ceia do Senhor ela é memorável. Estamos aqui para memorizar a morte do Senhor até que Ele venha. Memorizar a morte do Senhor é entender o plano de salvação, é entender exatamente a teologia da salvação. Todo crente deve ter por obrigação de saber sobre a teologia da salvação. Porque quem entender bem o plano da salvação, dificilmente peca. Dificilmente se aparta de Deus. Porque é tão bonito, tão glorioso a teologia da salvação, que quando a pessoa entende, ele jamais quer se afastar desse Deus tão maravilhoso. Ele só tem o prazer de glorificar e adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque ele é um servo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não quer sair dessa vida. Afasta do pecado, afasta do mundo. Não quer nem ouvir falar sobre apostasia. Quem tem Deus no coração tem o prazer de servir ao Senhor. Quem tem Deus no coração tem o prazer de ter Jesus no seu coração. Quem tem Deus no seu coração tem o prazer de louvar e glorificar a Deus. Quem tem Deus no seu coração, abre o coração para o Espírito Santo falar com ele. Quem tem um Deus no coração quer trabalhar e ser usado como vaso precioso na casa do Senhor. Quem tem coração, quem tem Deus no coração, tem o prazer de ser batizado no Espírito Santo, de ter dons de línguas estranhas, de orar e ser usado na obra do Senhor, aleluia, com dons de maravilha, aleluia. Aleluia. E é temente. Porque quem tem Deus no coração é temente. É servo e é temente. Eu já ouvi muitos servos de Deus abençoados e tementes. Eu já vi até dizer o seguinte: olha, posso não ganhar nada. Posso ter o meu salarinho para poder comer e viver. Mas eu quero ter o meu salarinho para ir na igreja. Porque não quero perder a minha salvação. Amém? Olha a diferença de um servo de Deus espiritual. Irmãos, vamos ficar na presença do Senhor. Amém? Que Deus possa ser em cada um, na vida de cada um, que nunca falte a presença de Deus em sua vida. Se a apostasia continua sem refreio, o indivíduo pode finalmente chegar a um ponto em que não seja possível um recomeço. Olha só. Isto é, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, mas que deliberada e continuadamente endurece o seu coração, de coração dividido, de coração doentio, louvado seja Deus, e não atender à voz do Espírito Santo, continuadamente continua pecando, intencionalmente, e que nunca se arrepende porque que não é uma pessoa que não é temente, nunca volta para Deus pedir perdão, vive de pecado em pecado, como uma bola de neve, vai crescendo cada vez mais, e vai se afastando de Deus.
Vem na igreja para poder ocupar o seu tempo. Vem na igreja com a sua voz maravilhosa, não para louvar, mas para poder mostrar que é bom na voz, é bom para cantar, é bom na música. Deus não quer gente assim, não. Deus não quer show. Deus quer os servos de Deus fiel. Deus quer verdadeiros adoradores. Deus quer verdadeiros louvores. Deus quer ouvir daqueles, aleluia, de coração sincero, coração puro, adoração ao seu nome, aleluia, e louvores ao seu nome. Chegam a ser um ponto sem retorno. O ponto que chega é tão desastroso, irmãos. Há limite para a paciência de Deus. Há limite para... Ver em 1 Samuel 3, 11 a 14. Mateus 12, 31, 32. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11. Hebreus 10, 26 a 29. 1 João 5, 16. Os irmãos vão falar, pastor falou que a paciência há limite de Deus. Está aqui, bíblico. Eu citei os versículos. Amém? Amém? Irmãos, Deus perdoa. Jesus Cristo intercede por nós. Mas tudo tem seu limite. Vive na beleza da santidade do Senhor. Porque o pecado contra o Espírito Santo não tem volta. Amém? Vamos ficar na presença do Senhor, que é melhor. Louvando e glorificando o seu nome. E adorando o seu nome de todo o coração. E temente ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja.